Boa noite, Sala Chico. Nesta quarta-feira, daremos continuidade ao nosso 14º episódio do estudo da obra O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Como nós já costumamos dizer, essa obra ela se faz importante por ser uma obra não só de apresentação dos principais temas relacionados à doutrina espírita, mas por ser uma leitura que, por ser, ter essa característica de apresentar esses principais pontos, ela nos dá uma visão ampla do Espiritismo. E assim nos permite, a partir do momento que nós nos debruçarmos de uma maneira mais detida sobre o estudo, nós já termos nosso horizonte um pouco mais ampliado, estarmos um pouco mais preparados para a continuidade dos estudos e para a compreensão dos fenômenos e das questões que estão no nosso dia a dia. Então Kardec nos deu esse presente, mais esse presente que é a obra O que é Espiritismo. Como nós falamos, hoje é dia do 14º episódio desse estudo, com o tema Médiuns Interesseiros. Mas antes de iniciarmos, vamos realizar a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade amiga, e agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, porque sabemos que o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento, a nossa busca pela melhoria é uma busca em direção a Ti, aos Teus ensinamentos, às obras que os espíritos superiores que estiveram em nossa esfera terrestre nos deixaram como ensinamentos. Esperamos e desejamos ter forças suficientes para que possamos avançar nesta nossa encarnação, nesta oportunidade que tivemos, dada pela Tua misericórdia para o nosso progresso. Pedimos pela elevação de cada um dos espíritos que estejam buscando a melhoria. Pedimos para que os espíritos que ainda não se deram conta de que há necessidade de progredir em direção ao bem, que despertem, Senhor. Sabemos que cada um tem seu tempo, mas que esse tempo chegue o quanto antes para aliviar os sofrimentos. Nos dias atuais há tanto sofrimento, tantas pessoas sofrendo por algo que poderia ser evitado. Que possamos evitar esse sofrimento, Senhor, cada um de nós fazendo a nossa parte. Toque os corações dos homens, toque os corações daqueles que têm o poder de mudar, para que eles executem as ações necessárias para proteger a nossa população. Que os cientistas tenham apoio, tenham inspiração para chegar a uma solução para os problemas. Que aqueles que têm poder de executar as políticas públicas de saúde, de proteção da população, que assim o façam, Senhor. Inspire a cada um de nós a melhorar. Graças a Deus. Bem, é difícil. Esses dias têm sido muito difíceis, né? No sentido de que o avanço da pandemia mexe bastante com a gente. Então, nesse momento, minhas orações, as minhas preces têm sido grandiosamente para que todas aquelas pessoas que sofrem, para que todas as pessoas que têm o poder de evitar o sofrimento, que consigam executar, né, as ações necessárias para evitar o sofrimento, e que cada um consiga alívio necessário, cada um faça a sua parte, fazer a sua parte de distanciamento social, uso de máscara, busca de ambientes ventilados, cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá, a gente tem fé, cada um dentro da sua esfera, a população fazendo a sua parte, os médicos as suas, os cientistas, os governos, todos trabalhando de forma uníssona, trabalhando unidos, conseguiremos vencer essa dificuldade e voltarmos aos nossos estudos presenciais o quanto antes, que os estudos virtuais eles são bem-vindos, mas sentimos também falta do calor humano. A gente recebe o amor, recebe as energias positivas, mas a gente sente falta do abraço. Então, vamos cada um fazendo a nossa parte para que em breve possamos estar juntos, que a vacina chegue até todos nós e sigamos adiante no estudo da noite. Como nós falamos,
o estudo dessa noite, ele está relacionado ao tema médios interesseiros. E o que trata este tema? Neste trecho do diálogo com o cético, o principal questionamento que conduz esse trecho diz respeito à posição do cético em relação à compreensão da questão dos fenômenos espíritas serem muitas vezes alvo de um interesse tão grande, né? Porque a gente deve lembrar que no século XIX os fenômenos espíritas eram alvos de muita curiosidade, de muito interesse. Então, da mesma forma que existem os fenômenos espíritas e eles estavam ali sendo estudados, sendo realizados de forma real, né, de forma honesta, por vários estudos dentro do que estava se configurando como a doutrina espírita, existiam aquelas pessoas que estavam interessadas em se beneficiar disso, como a gente já tem falado em outras ocasiões. Então, o que o cético deseja saber nesse primeiro questionamento está relacionado ao fato de que, mediante uma quantia financeira, esses fenômenos não seriam produzidos de uma forma maior, mais pomposa, mais extraordinária. Então, gira nesse sentido, né? Então, Kardec vem nos colocando uma importante questão a respeito da existência de médiums que trabalham a partir de interesses financeiros. E a gente sabe, estudando o livro dos médiuns, a gente sabe, estudando o livro dos espíritos, de acordo com a evolução dos estudos doutrinários, a gente percebe qual é o papel da mediunidade para um indivíduo. E analisar dentro do ponto de vista doutrinário, de missão, de resgate, o processo mediúnico, a gente vê o quanto já é problemática essa questão dos médiuns trabalharem em troca de benefícios financeiros. E Kardec vai esmiuçar isso no decorrer desse trecho. Então, gira em torno desse sentido de pagamento pelo serviço mediúnico. Então, onde estariam os méritos nisso? Então, Kardec começa respondendo da seguinte maneira o cético. Aquele que não quer se dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade que pelo desejo real de instruir. Ora, assim como eu, os espíritos não gostam de curiosos. Além disso, a cobiça é, sobretudo, antipática e eles se recusam a prestar qualquer serviço. Aí ele vai citar exemplos de espíritos que deram comunicações de forma muito intensa, né, durante os estudos mediúnicos, como Fenelon, Santo Agostinho, né? Então, será que esses espíritos eles estariam envolvidos, eles estariam se relacionando com médiuns interesseiros, com médiuns que estariam ali para satisfazer a curiosidade das pessoas? E isso nos leva a outras questões. Algumas pessoas estavam por curiosidade, mas algumas pessoas procuravam e ainda procuram, né, os fenômenos, presenciar fenômenos mediúnicos para satisfazer as suas angústias, as suas dores pela perda de pessoas queridas. Então, nesse momento de dor, as pessoas se tornam mais vulneráveis e, a partir do momento que se exige o pagamento para a realização desses fenômenos mediúnicos, aquela pessoa que está ali servindo de intermediário, ela vai se sentir na obrigação de corresponder àquele desejo daquela pessoa que está pagando uma quantia e pode simular alguns efeitos mediúnicos, pode falsificar esses efeitos, bem como os espíritos que estariam ali para esse processo para esse processo mediúnico não seriam os espíritos de grande ordem, porque os espíritos mais desenvolvidos, eles não se prestam a esse papel de atender a curiosos, tampouco de atender uma troca financeira. Então, assim, quando a gente presencia já esse tipo de fenômeno, a gente deve entender que
que tipo de espírito está ali atendendo nessa reunião mediúnica, quando há reunião mediúnica, porque mesmo que haja algum tipo de resposta de acordo com o que a pessoa está esperando, a gente deve entender que os espíritos levianos, os pseudo-sábios, eles têm conhecimento também, podem ser pessoas que sejam obsessoras daquela pessoa que está procurando ajuda. Então, assim, são muitas variáveis que indicam e podem nos demonstrar que o caminho mais correto não é esse caminho da remuneração da atividade mediúnica, porque não seriam os espíritos mais elevados que estariam participando desse tipo de atitude. Porque a gente entende que os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, eles ocorrem por vontade dos espíritos. Quando há algo importante, necessário a ser realizado, a ser dito, essa comunicação vai partir do mundo espiritual para o plano físico e não o contrário. Então, se acontece essa chamada ao contrário, a gente já deve começar a desconfiar. Kardec coloca, mesmo admitindo que o indivíduo possui aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, muito pior seria se neles encontrassem o estímulo do interesse. Com razão, poderia suspeitar que o médium retribuído simulou aquela atividade. Por que ele coloca isso? Porque a partir do momento que não é, por mais que aquele indivíduo tenha uma mediunidade ostensiva, não vai garantir o seu desejo que haja a realização do fenômeno. Então, como a gente falou anteriormente, o pagamento, ele ter recebido um pagamento por aquilo, vai obrigá-lo, né, a fazer alguma demonstração, porque ele precisa justificar o valor que ele recebeu. Então, ele vai fazer o que ele considerar necessário para isso, né? O que não condiz com com os ensinamentos doutrinários. Então, dessa forma, nós devemos nos atentar ao espírito que vai entrar em sintonia com o médium que está praticando esse tipo de atividade, que cobra para oferecer a atividade mediúnica. Porque o desinteresse absoluto, de acordo com Kardec, é a melhor garantia da sinceridade. Repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é mais que se duvida. Em todos os casos, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos a respeito de meios. Então, assim, a gente pode perceber nesse sentido que a gente poderia pagar a quantia que fosse. Kardec coloca isso mais à frente, poderia se pagar a quantia que fosse, né, para o médium, que os espíritos bem intencionados não se prontificariam a participar de situações em que a elevação, o consolo de fato não fosse levado àquele indivíduo que está ali procurando ajuda. Então, porque nós sabemos, né, e o estudo doutrinário nos ajuda a entender isso, que nem sempre é possível haver essa comunicação entre o encarnado e o membro da família que desencarnou. Às vezes não é o momento para aquele indivíduo estar próximo da família, poderia gerar alguns problemas por ele ainda não estar pronto para presenciar como seria a vida no plano físico sem ele. Então, assim, existe uma série de fatores que podem dificultar essa comunicação entre o espírito desencarnado e o espírito do familiar encarnado. Então, a gente deve ter isso sempre em mente, que os espíritos de classes inferiores são esses que se prestam a participar dessas atividades mediúnicas cujo teor financeiro é o mais importante. E mais à frente, Kardec continua atentando, né, chamando a atenção aos fenômenos mediúnicos atraírem com frequência curiosos. No entanto, a gente não pode comprar tanto a ideia dessa curiosidade
quanto a ideia de permitir que isso seja feito de uma forma mais efetiva, de uma forma de normalizar, na verdade, esse tipo de atividade. A gente deve compreender qual é a função, né, da atividade mediúnica. A gente deve entender qual é o papel da mediunidade para o indivíduo e para a sociedade. E quando a gente compreende essas questões, questionar essa relação financeira dentro de um médium se torna muito mais claro, e é isso que esse trecho procura esclarecer. Então, nesse sentido, Kardec coloca: quando se está bem compenetrado desta verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que não lhes agradam as solicitações de alguém que tem a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Então, os espíritos, os espíritos mais elevados, quando se atentam que aquele indivíduo, aquele médium, vai usá-los para ganhar dinheiro, esses espíritos não vão se aproximar, porque é uma questão de afinidade. A gente sabe que o processo mediúnico, que o processo entre o médium e o espírita, e o espírito desencarnado, ele é realizado a partir das leis da atração, da simpatia. Então, à medida que nós nos identificamos, esse processo, essa relação entre o médium e o espírito desencarnado, ela se torna efetiva. E perceber que há uma relação financeira distancia os espíritos mais desenvolvidos. E nesse momento, a partir do momento que se compreendeu que existem diversos tipos de espírito, né, diversas ordens, existem as ordens dos espíritos, e que os espíritos mais elevados se distanciam dos médiuns, cujo interesse é financeiro no fenômeno espírita, o visitante questiona Kardec se não existe mérito de verdade para o médium que deseja ser remunerado pela atividade mediúnica. Já que ele está prestando um serviço, não seria justo, é o questionamento do visitante, não seria justo esse médium receber uma remuneração, transformar a mediunidade numa profissão, né? A profissionalização da atividade mediúnica, é isso que o visitante coloca. E Kardec responde: primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele faz ou no seu próprio? Olha que questionamento interessante de Kardec. Primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele faz ou no seu próprio? Será mesmo no interesse da causa espírita ou no seu próprio interesse em ser melhor remunerado? É isso que ele coloca. Se ele deixou seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia. E por que esperar ganhar mais em um novo ou ter menos fadigas? Não há sacrifício algum em empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. Olha só, não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. Então, o Kardec, nesse trecho, ele coloca, ele questiona o motivo do médium desejar trocar a sua fonte de renda. É por seu interesse próprio ou para ajudar na doutrina, ajudar os seus semelhantes? Será? Então ele faz esse questionamento e busca essa análise da intenção do médium em fazer essa troca. E coloca mais o seguinte: será que existe algum sacrifício na pessoa empregar o tempo que já é livre para fazer o bem? O que eu estou doando para o outro? Eu vou estar doando de verdade para o outro alguma coisa? E ele vai continuar. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhe confiou, que é a mediunidade, evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro sobre a mediunidade. Então, ele coloca que aqueles médiuns que reconhece a santidade do mandato que Deus lhe confiou. Então, é uma missão dada por Deus à mediunidade. Então, percebendo essa santidade, a importância disso, os médiuns, quando se fossem julgados
né, que eles estariam agindo por interesse, eles buscariam todos, esses médiuns que compreendem essa santidade, buscariam fugir de todas as formas que poderiam levar à desconfiança das suas intenções. Então, assim, no que poderia sugerir que esses médiuns têm algum interesse financeiro, eles buscariam todas as ferramentas possíveis para que essa ideia fosse desfeita e para se distanciar desse tipo de coisa. Então, os médiuns verdadeiramente sérios, eles vão procurar como que eles vão sobreviver respondendo a resposta do visitante. Eles vão buscar recursos no trabalho comum. Vão ser professores, vão ser advogados, vão ser médicos, vão ser administradores, telefonistas, faxineiros. Vão buscar dentro do trabalho do dia a dia, do trabalho ordinário, que é a palavra que Kardec utiliza, para conseguir se manter e no seu tempo livre, naquele que ele poderia estar usando para se divertir, ele vai executar essa tarefa que foi dada por Deus. Quando ele assumiu essa encarnação com a possibilidade da mediunidade mais ostensiva, ele vai usar o tempo livre dele para isso. Porque ele precisa estar nesse processo de doação constante. E um dos bens mais preciosos que nós temos é o nosso tempo. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo é uma pergunta também que sempre nos persegue. Nesse momento, um dos princípios do Espiritismo é esclarecido por Kardec. Kardec coloca: é, pois, um princípio, todos quantos veem no Espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma de disfarce com que se apresente. Então, a doutrina espírita, ela vai levar o indivíduo a questionar qualquer forma que coloque em risco, que duvide da intenção do espiritismo. Por isso que a gente já conversou em outras ocasiões que os fenômenos espíritas, né, as mesas girantes, os movimentos, os objetos se movimentando, eles deixaram de acontecer de uma forma tão intensa porque eles já cumpriram seu papel. Não há necessidade de satisfazer a curiosidade, é o momento de estudar e compreender em profundidade esses fenômenos. Nós passamos nessa fase de ver as mesas girando, de ver a manifestação fluídica do espírito para a gente crer no fenômeno, porque isso já cumpriu o seu papel. E entender qual é o papel do espiritismo, não atender a curiosidade, já é um grande sinal e um indício, né, dessa busca, desse desenvolvimento da doutrina e dos membros da doutrina, de todos nós que cremos no espiritismo. Então, essa busca dessa idoneidade, desse desapego ao financeiro, essa busca da compreensão, do distanciamento, da remuneração, de fazer aquilo, de fazer algo sem esperar nada em troca, né? Essa generosidade, ela é uma das causas para a credibilidade do espiritismo. E Kardec coloca isso no trecho que eu vou ler agora. Pois bem, caro Senhor, encontrareis 1000 como este, pessoas que duvidam, né? Contra um que não estejam nas mesmas condições. Que esta é uma das causas que mais tem concorrido para o crédito da propagação da doutrina. Ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interessados, não contaria a 4ª parte dos adeptos que possui hoje. Então, até existiam no século XIX médiuns de profissão, mas eles são uma minoria. Se eles fossem maioria, a doutrina espírita não teria a credibilidade que tem hoje. Uma das causas da credibilidade da doutrina espírita é justamente esse desinteresse no auxílio. É a caridade, na sua forma pura. É compreender isso. A mediunidade é prática de caridade. Caridade para consigo, caridade para com o próximo. Então, essa compreensão do significado da mediunidade é uma das causas, né, dessa questão
do respeito da ausência de interesse, do desinteresse, é uma das causas da credibilidade para a doutrina espírita. Então, a gente, para finalizar esse tema dos médiuns interesseiros, nós devemos compreender a questão das afinidades fluídicas entre o médium e o espírito, para a gente tentar entender o tipo de comunicação que é realizado, para entender os objetivos daquele espírito naquele momento, entender os objetivos do médium, porque se o médium está usando a dor do próximo para se beneficiar financeiramente, ainda que ele obtenha algum tipo de resposta que aquele que o procura busca, o que ele está fazendo com essa dádiva, né, que Deus concedeu, né, com essa missão que Deus concedeu para ele? O que está sendo feito com o dom da mediunidade, que é o que Kardec coloca, que a gente percebe que a gente tem muita dificuldade, às vezes, em conseguir separar uma coisa da outra. E Kardec deixa muito clara essa separação. E essa pergunta que o cético colocou por último, sobre ser justa ou não a remuneração do médium que está ali executando a atividade mediúnica, é muito, muito pertinente, porque poderia parecer justo, mas quando se entende o verdadeiro papel da mediunidade, essa que foi uma missão dada por Deus, uma oportunidade dada por Deus para aquele indivíduo ajudar ao próximo e também se ajudar, a gente vai compreender o quanto que é desnecessário e quanto que é equivocada essa prática de remuneração dos médiuns. Então, a gente deve entender que essa relação, né, entre o médium e o espírito desencarnado é uma relação de sintonia, é uma relação que deve ser benéfica para todos e que deve atender que não deve atender os desejos do médium, que não está ali para fazer a vontade do médium. Ali há um objetivo maior que está relacionado à prática da caridade que deve ser atendido. É por isso que Deus faculta essa atividade para os médiuns. Então, a gente deve entender que essa santidade do mandato, né, que são as palavras que Kardec colocou, a santidade do mandato que Deus confiou àquele indivíduo um mandato para que ele possa praticar o bem, praticar a caridade. E a prática da caridade, ela é desprovida de cobiça, ela é desprovida de interesses financeiros. Então, ela é a caridade em sua forma pura, é colocar o amor em ação, né? Então, a atividade mediúnica é uma das formas de nós colocarmos o amor em ação, que é a caridade. Então, baseadas nessa reflexão sobre o que significa a mediunidade, sobre qual é esse papel dessa santidade, desse mandato de Deus em relação à mediunidade, nós vamos ficar por aqui para que nós possamos analisar com mais detalhes na discussão do grupo qualquer dúvida ou apontamento que se tenha, que nós possamos compreender essa relação entre caridade, eu vou usar essa expressão novamente, que eu gostei, mandato que Deus confiou ao indivíduo para a prática da mediunidade. Boa noite, aguardamos a todos nos comentários.